Olá, meus irmãos, meu Mucuyu, meu Motumbá, meu Colofé. Aqui quem vos fala é Babalorixá Faraó de Ogunjá. E hoje nós vamos para mais um vídeo falando sobre algumas loucuras que estão falando por aí, né? Falando por que não se pode se iniciar em nenhuma entidade, né? Por que não se pode se iniciar em Pombagira, em Tranca-Rua, em Marabô, né? O porquê que não se inicia em Caboclo, em Preto Velho. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar esclarecendo esse assunto para vocês, né? Porque a função do sacerdote é elucidar diversos assuntos que aparecem no nosso dia a dia, né? Dúvidas dos nossos seguidores, dúvida da população, da sociedade e dúvida daqueles que querem adentrar para a religião, para o culto, para os orixás. Então eu, como sacerdote, cabe a mim esclarecer da melhor forma possível para vocês e elucidar todo e qualquer fato duvidoso em relação aos orixás, às divindades, às entidades, à religião em si, tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, por que não se pode se iniciar para uma entidade, né? Para Pombagira, para Exu, entidade? E o porquê que nós se iniciamos para os orixás? As entidades, meus irmãos e minhas irmãs, foram pessoas que passaram aqui nessa terra, né? Assim como nós. Tiveram problemas, vícios, em alguns aspectos de sua vida não foram felizes, mas ao falecer, ao desencarnar, ganharam a missão de Olodumare, de Olorum, para que retornasse à Terra com a função de ajudar as pessoas, na função de clarear o caminho das pessoas, orientar a vida das pessoas, serem mentores espirituais de pessoas, acompanharem certas pessoas no seu dia a dia, no seu caminhar, para que a pessoa possa evoluir, progredir e eles cumprirem a sua missão aqui nesse plano espiritual. Desde então, não se inicia para um egum, para uma pessoa que se faleceu. O que a gente faz é cultuar, o que a gente faz é assentar, o que a gente faz é homenagear, o que a gente faz é tratar deles da melhor forma possível para que eles possam nos ajudar cada vez mais. O ato da iniciação, gente, o ato da iniciação, quando você vai se iniciar para um orixá, quando se há necessidade de uma iniciação para o indivíduo, para um ser humano, nesse ato, nessa iniciação, é feitos vários fundamentos, vários orôs relacionados a você, ao seu destino, ao seu Eledá, seu Ori, e ao seu Odu, que é o seu destino, que é o seu caminhar aqui na Terra. Automaticamente, quando você vai se iniciar para um orixá, na iniciação é colocado partículas daquele orixás dentro de você, né? É feito magias, é feito rezas, é colocado através do seu Eledá partículas daquele orixá que vai acompanhar você até o seu desencarne, até o seu falecimento, tá certo? Então, quando você vai se iniciar para um orixá, nós fazemos certas situações ali, naquele fundamento, naquele orô, né? Naquela iniciação, no qual a gente coloca ali partículas daquele orixá, né? Orixá esse que irá te acompanhar pelo resto da sua vida, certo? Até o momento de que você desencarnar. Quando você desencarnar, ele não te acompanha mais e o único que fica com você é o seu Ori, até um certo momento,
que depois de um certo tempo o Ori também é apagado e é feito todo um procedimento ali, um ritual que a gente faz quando a pessoa desencarne, né? Que é como se fosse o último Bori, vamos colocar assim, para aquela pessoa que foi embora, que faleceu, que desencarnou. Então, meus irmãos, automaticamente não tem como a gente se iniciar para uma entidade, para um egum, para uma alma que veio nesse plano espiritual como entidade. A gente faz iniciações para divindades, são superiores às entidades. Por quê? Porque são orixás, onde traz consigo, através de Olodumare, através de Orum, missões para estar sendo cumpridas aqui nessa terra. As entidades não têm vamos colocar assim, essa autonomia de se iniciar em ninguém. Porque automaticamente, quando você faz uma iniciação desse tipo, que não existe, certo? Mas que a gente está vendo aí certas pessoas por aí fazendo, você automaticamente está amarrando aquele egum aos seus caminhos. Ou seja, você vai adquirir toda a fase negativa daquele egum, né? Para quem estuda um pouquinho, para quem adentra um pouco mais a religião, sabe do que eu estou falando, né? Exemplo, você vai pegar uma Maria Padilha, do Cabaré, que foi uma mulher que viveu nesse mundo, né? Do Cabaré, onde teve muitos homens, onde teve muita perdição, onde teve muita prostituição, onde teve se envolveu com jogos de azar. Então assim, você pega essa entidade, faz um ato ali, uma ritualística para se iniciar para ela, né? É colocado partículas dessa entidade dentro de você. Vamos raciocinar, tá? Vamos raciocinar. Automaticamente, você está colocando partículas negativas dentro de você. Entende? Partículas essas que são de vício, de perdição, de cobiça, de inveja, atraindo coisas negativas para os seus caminhos, atraindo situações diversas para a sua vida. Uma coisa que é totalmente diferente da divindade. Eu vou além mais, até mesmo o orixá, né? Quando a gente se inicia por um orixá, a gente também adquire um pouco da negatividade daquele orixá. Eu vou dar um exemplo do meu próprio orixá, Ogum, né? Ogum é uma divindade que foi um guerreiro sanguinário, aonde ele tinha um espírito valente, destemido, aonde ele cometeu diversos, vamos botar assim, flagelos, se aniquilou diversos inimigos, teve momentos de ira terríveis, né? É uma fase negativa de Ogum. É claro que o Ogum tem uma fase positiva maravilhosa, né? Fase de irê, de conquistas, fase de vitórias, a fase que ele é caçador, que o Ogum foi o primeiro Odé, né? Tanto que ele é o rei dos caçadores. A fase que ele criou as ferramentas da agricultura, onde proporcionou a gente a tecnologia, o avanço. Então, daí você já tira. Os filhos de Ogum, quando estão numa fase negativa, como é que eles ficam? Raivosos,
com ira, violentos, sanguinários, destemidos. Daí você pode fazer uma comparação. Eu estou fazendo uma comparação com algum porque é meu orixá pessoal e eu não quero falar de nenhum orixá nesse sentido para não ofender ninguém, né? Apesar que todos os orixás são maravilhosos, mas todos os orixás carregam a sua fase negativa também. É por isso que a gente trata de Odu. Todo Odu, existem vários orixás que falam naquele Odu, que regem aquele Odu. O Odu ele tem o lado positivo e o lado negativo, que são as fases dele. Mas isso é um outro assunto. Voltando para as entidades. Então, é impossível você se iniciar para uma entidade. Você colocar partículas de uma entidade dentro do seu ará, dentro do seu corpo. Não tem como, gente, fazer isso. A pessoa que fizer isso está se autodestruindo, está assinando um contrato de destruição, aonde que só vai requer tempo para isso acontecer, porque vai acontecer. Ainda mais se você não for iniciado em algum orixá, aí que é pior ainda, entende? Um Egum, uma entidade, não pode ser dono da nossa cabeça, não pode ser dono da nossa vida, do nosso corpo, não pode, eles não têm essa autonomia. O Olodumare não permitiu isso a eles. Por isso que tem um ato de manifestação, de transe, onde eles vêm, dão as suas consultas, trazem suas mensagens, fazem o que tem que ser feito e seguem o seu caminho, para onde eles têm que ir. Entende? Em outro aspecto, muito tocante, eu não posso deixar de falar, as pombagiras, elas têm a permissão de entrar e sair de dentro de um umbral. É um plano espiritual onde pessoas, vamos colocar assim, que não tiveram uma vida com muito êxito, uma vida ilibada, uma vida comprometida com o bem, ao desencarnar vão para lá. E as pombagiras, os Exus, eles têm a permissão de entrar e sair desse umbral a hora que eles quiserem. Então eles vão lá e saem de lá, vindo aqui para a Terra de novo. Só que nesse momento que eles vão até o umbral e saem de lá, eles saem com uma resma de lá, com cargas muito, muito pesadas de lá. O orixá não vai no umbral. O orixá não tem acesso ao umbral, porque um orixá, a divindade, está num plano espiritual muito mais elevado. As entidades não. As entidades têm a permissão de ir até esse umbral. Então, quando eles saem de lá, essas entidades saem de lá e voltam aqui para a Terra, voltam para esse plano espiritual que é o nosso, eles vêm com muita resma, com muitos resquícios daquele local, daquele ambiente, que não é um ambiente legal. Para quem estudou um pouquinho o Espiritismo, sabe do que eu estou falando. É um lugar muito obscuro, sem luz, de sofrimento, de podridão, de amarguras, de arrependimentos. Então, quando eles vêm para cá, para o nosso plano espiritual, eles vêm trazendo toda essa resma, esse resquício desse local. E com isso, ao fazer o transe, a manifestação no nosso corpo e no nosso ará, deixa conosco esses resquícios. É por isso que você tem que ter ori arrumado, é por isso que você tem que ter o seu orixá iniciado,
É por isso que tem que cuidar do seu Zodus, porque são energias vitais para nós seres humanos. Então, como é que pode eu permitir que uma entidade que já teve o seu momento de vida, que já teve a sua oportunidade de fazer diferente, de cumprir o seu destino, ser dono da minha vida, dono do meu ará, do meu corpo, do meu ori, do meu eledar? É impossível. É impossível. Seja ele entidade de povo de rua, seja eles caboclos, seja eles preto velho, seja eles ciganos. Não se inicia para entidade nenhuma desse tipo. É para isso que existem os assentamentos, para ser cultuados, para ser alimentados. A gente cultua aquela energia para nos proporcionar o lado bom deles, nos ajudar, nos proteger, nos trazer prosperidade, nos trazer caminho, nos trazer proteção. Eu não tenho nada contra entidade nenhuma, pelo contrário, quem me conhece sabe, trabalho com o seu Tranca-Rua do Dimbaré, uma entidade maravilhosa, trabalho com o seu Zé Pilintra, uma entidade fenomenal também. Tenho caboclo, seu caboclo 7 flechas. Não tenho nada contra essas entidades, pelo contrário, eu tenho até muita gratidão. Porém, eles não são dono do meu ará, do meu corpo, muito menos do meu ori, do meu eledar. Entende? Eu sou iniciado para orixá, divindade, e não para entidade, para egum. Entende? Tenho assentamentos deles. Cultuo assentamentos deles. Agora, iniciação é uma outra história. Quem contar para vocês essa história de que pode se iniciar em entidade, povo de rua, caboclo, preto velho, povo cigano, vocês podem na mesma hora correr dessa pessoa. Porque essa pessoa está totalmente equivocada, enganada e irá cometer um suicídio espiritual, não só com ele, mas com a sua vida. Vocês têm que entender, gente, o seguinte: tem pessoas que estão no buraco. Tem pessoas que estão no abismo e só está com aquela mãozinha ali segurando ali. O que ela quer é puxar outras pessoas junto com ela, porque ela não quer ir sozinha. Entende? Então tome cuidado com o que vocês veem na internet, os assuntos que vocês veem por aí sendo falado, comentado, postado. Vocês podem procurar pesquisar desde antigamente, que vocês vão ver nenhum sacerdote iniciando ninguém em entidade, em povo de rua, em cigano, em caboclo, em preto velho. Isso não existe. Isso é um crime espiritual. Isso é mais um estelionato espiritual. A pessoa que faz um negócio desse é louco. É doido varrido. O que você pode fazer, e eu aconselho, e eu faço, são assentamentos, né? Assentamentos esses que a gente faz com bastante fundamento, com energia daquela entidade. A gente coloca elementos que aquela entidade utilizava, que aquela entidade gosta, elementos de força, animais que representam certas situações, objetos que representam força, defesa, ataque, os ferros
que são arrumados para aquela entidade, dependendo, é o ferro que a própria entidade traz, porque tem um significado aquele ferro, não é qualquer ferro, não é qualquer desenho, vocês vejam, um monte de tridente, não. Cada ferro, cada entidade traz o seu ferro, o significado daquilo, o que aquele ferro simboliza para ele. Tem entidade que a gente faz uma boneca, tem entidade que a gente faz um vulto. Dentro desse vulto vai certas situações, que para quem me conhece eu não falo em internet. Panelas de barro, de ferro. Tem uns que vai na panela de barro, tem outros que vai na panela de ferro. Carcaça de certos tipos de animais. Oris de certo tipo de animais, parte do corpo de certo tipo de animais. Aí sim, a gente faz um assentamento e você vai cultuar. Mas babá, eu consigo fazer um pacto? Eu consigo fazer um pacto com uma entidade? Não, vocês não conseguem fazer um pacto com a entidade. Porque se você fizer um pacto com a entidade, ela leva a sua vida embora. O que você pode fazer é um acordo. Um acordo, uma promessa. Aí você consegue. Pacto só com divindade. Entidade, você faz acordo, promessa. Entende a diferença? É uma diferença muito grande. Então, meu povo, nós temos que tomar cuidado com certas situações. Eu estou vendo muita gente se iludindo, se debandando, vamos colocar assim, erroneamente, por ser enganado ou enganada para certas situações que vão te levar ao caminho de ruínas, ao caminho de destruição. Existe uma distorção da religião por essas pessoas que falam essas loucuras por aí, que confundem a cabeça das pessoas que querem entrar para dentro da religião. Porque a pessoa que quer entrar dentro da religião, ela não consegue distinguir o que é Ifá, o que é Candomblé, o que é Umbanda, o que é magia negra, o que é Quimbanda. Ela não consegue. Ela acha, de uma maneira ignorante, é claro, que tudo é macumba, que é assim que eles falam, né? Macumba. Não, falando de tal é macumbeiro. Mas por quê? Porque tem pessoas desse tipo que fazem essas loucuras, que fazem essas doideiras por aí, e que passa para certo tipo de pessoas que não têm conhecimento, essas situações, que deixa a pessoa confusa. Se eu falar para vocês que não existe o lado obscuro de toda a religião, eu vou estar mentindo. Toda religião tem o seu lado obscuro. Seja ela católica, evangélica, budista, qualquer religião, muçulmana, qualquer religião, existe o seu lado obscuro. Existe a parte negra, vamos colocar assim, onde acontece certo tipo de situações. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer. Posso fazer para me defender. Legítima defesa. Fazer gratuitamente eu não faço. Ter o prazer de prejudicar o outro eu não faço. Porque eu aprendi que a mão que abençoa não pode ser a mesma que queima. Porém, a mão que abençoa é a mesma que se defende. Então eu estou vendo certas situações que a pessoa está tendo um ataque espiritual contra mim e automaticamente eu vou fazer algo para me defender.
Não é à toa que eu tenho certos Exus para essa finalidade. Para quando alguém jogar uma magia, jogar uma demanda, jogar uma feitiçaria, bater e eu contra-atacar. Não é à toa que eu tenho uma vida espiritual totalmente libada. Amo o sagrado. Eu sou um cara que tomo banho de ervas toda semana. Eu tenho meu sabão preparado, que eu uso todo dia. Eu estando ruim, eu estando bom, eu tomo ebó. Para me pegar, tem que ser muito, muito bom, porque não me pega na covardia, não. Não me pega de calça riada, como dizem os antigos. Eu sei me defender. Eu estou sempre fazendo defumador nas minhas coisas, na minha casa, nas minhas situações. Sempre tomando banho, tomando ebó, tomando bori, alimentando minha cabeça. Todos os meus Exus comem. Todos os meus orixás comem. Eu deixo de viajar, deixo de sair, deixo de curtir para estar com o orixá. Uma prova disso mesmo é que no dia 31 de dezembro, quando muita gente está em praias, viajando, em queima de fogos, eu estou batendo cabeça pro meu orixá e arriando minha mesa de Allen, colocando a Dimu nos pés dos meus orixás, agradecendo por mais um ano, pedindo que o próximo ano seja um ano de vitória. Depois que passa isso, estou tomando meu banho, estou defumando minha casa. Quando passa isso, aí sim eu vou viajar, vou curtir, vou pra praia. As primeiras são os meus orixás. Então, voltando para o assunto das entidades, não caiam nas neiras de se iniciar em alguma entidade. Ah, vem pra cá que eu vou te iniciar em Maria Padilha, vou te iniciar em Maria Mulambo, vou te iniciar no seu Zé Pimenta, vou te iniciar no seu Tranca-Rua, vou te iniciar no seu Exu Marabô, vou te iniciar no Exu Viramundo. Isso é loucura. Você vai estar gastando dinheiro, você vai estar destruindo a sua vida, você vai estar arrumando um problema para você, no qual depois para reverter é quase impossível, a troco de nada. Se você quer se inicia em um orixá. Se inicia para um orixá. Aí sim, vai ser feito toda a ritualística, você vai tomar os ebós, você vai passar por diversos banhos, diversos orus, vai passar pelo oru do seu orixá, vai passar por uma limpeza espiritual profunda, você vai ganhar uma educação espiritual, você vai saber o que é o certo, o que é o errado, o que você pode, o que você não pode, você vai ver as suas interdições, os seus heróis, que você pode fazer, o que você não pode. Você vai aprender qual o caminho que você deve seguir, o caminho que você deve percorrer durante a sua jornada espiritual. Aí sim, eu concordo. Agora, se iniciar para entidade, isso é loucura. Você pode assentar essa entidade, cultuar essa entidade, cortar para essa entidade, alimentar essa energia, homenagear essa energia, prestigiar essa energia. Agora, fazer pactos, se iniciar, isso é coisa de louco. Ninguém se inicia para entidade alguma. Se você quer mudar de vida, se você quer mudar de destino, cultue seus odus, cultue o seu orixá, cultue o ori, alimente a sua cabeça. Aceite os orixás que fazem parte das suas energias, dos seus odus. Aí sim, você irá mudar de vida, você irá prosperar, você irá caminhar, você irá ter um progresso espiritual, financeiro, amoroso, familiar,
um progresso de vida. Mas não esqueça de estar sempre alinhado com o seu caráter, com a sua conduta, com a sua maneira de agir. Pois não adianta nada você assentar todos os orixás se você for uma má pessoa. Se você procurar o caminho do mal. Se você é a pessoa que deseja o mal ao próximo. Se você é a pessoa que só vive falando mal das pessoas, fazendo picuinhas. Procure alinhar a sua conduta. Eu tenho certeza absoluta, e eu assino embaixo, que você será vitorioso. Agora, não faça essa loucura, essa doideira, vamos colocar assim, de querer se iniciar para uma entidade que isso não existe. Ninguém se inicia para uma entidade. Se você quer fazer um acordo com uma entidade, acordo esse que pode ser, exemplo, vou dar para vocês, Dona Maria Padilha, se a senhora me der isso, eu vou dar um boi para a senhora. Dona Maria Padilha, se a senhora me der isso, eu vou dar uma cabra para a senhora. Seu Tranca-Rua, se o senhor me der isso, eu vou dar isso para o senhor. Aí tudo bem, é um acordo. Ou então uma promessa. Dona Maria Padilha, eu prometo que eu vou dar isso para a senhora se isso acontecer. É uma promessa. Agora, pacto, não faça isso. Porque além de não existir, você vai estar destruindo a sua própria vida. Entende? Então preste atenção nessas situações que eu falei para vocês. É um assunto muito delicado. Eu estou vendo certas pessoas até mesmo me procurando, falando sobre isso. Há um tempo atrás mesmo, uma cliente veio falar comigo sobre isso. Eu falei, não, ô fulano, não vou falar o nome dela para preservar o nome dela, ô fulano, não faça isso não. Saia desse caminho imediatamente, porque isso é doideira, isso é loucura. E vai te levar para o abismo. Não faça isso. Quer se inicia para um orixá, tá certo? Agora, se você quiser assentar Dona Maria Mulambo, Dona Maria Padilha, Dona Maria Farrapo, Dona Sete Encruzilhada, quem a senhora quiser assentar e for de necessidade e for de direito, a gente arruma ela. Agora, se iniciar para uma entidade, eu não faço isso de maneira alguma, nem por todo o dinheiro desse mundo. Tá certo? Porque eu tenho uma responsabilidade espiritual. Eu não estou aqui para trocar a minha ética espiritual, a minha ética sacerdotal, por dinheiro algum. Eu faço aquilo que eu aprendi, que dá certo, e que está dentro da minha ética, da minha responsabilidade. Até porque eu tenho um compromisso. Eu cultuo o orixá, não cultuo seres humanos. Eu não estou aqui para agradar uma pessoa, fazer algo que ela quer e destruir a vida dela, acabar com a vida dela, fazer ela perder um filho, um marido, uma mãe, um pai. Que o Olodumare me guarde sempre. Que eu jamais posso fazer uma coisa dessa. Eu não sei nem se eu consigo dormir eu fazendo uma situação dessa. Uma coisa que eu aprendi com o meu sacerdote é o seguinte: o sacerdote pode fazer o que ele quiser, desde que ele saiba que ele tem um domínio em fazer aquilo ali. Então eu só boto a mão onde eu canso. Eu faço aquilo que eu sei fazer, que eu domino, que eu estudo, que eu aprendi, que eu pesquiso, que eu vou atrás. Agora, invenções, marmotagens, picaretagens por causa de dinheiro, não quero não. Você pode me dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 100 milhões, que eu não quero. Não quero. Porque esse dinheiro vai sair muito caro. Entende? Lá na frente, eu serei cobrado e esse dinheiro não vai pagar. Ao desencarne, ao prestar conta ao Olodumare, porque foi ele que me deu a outorga de ser um sacerdote, eu vou prestar conta com ele. Então eu não quero isso. Quero levantar a vida das pessoas,
ajudar a vida das pessoas, tornar aquele ser humano uma pessoa melhor, tornar aquele ser humano um orixá melhor, mostrar para ele qual o caminho que ele deve percorrer, mostrar o caminho que o orixá está indicando para ele percorrer, melhorar ele como pessoa, rever as atitudes erradas dele, melhorar ele como ser humano. Essa é a minha função. Foi para isso que o Olodumare me designou ao eu nascer nessa terra. Foi para isso, para orientar outros desorientados. Se eu tenho uma visão da vida hoje totalmente diferente de muita gente, é porque eu tenho estudo, eu pesquiso, eu vou atrás, eu vivo o sagrado, eu respiro o sagrado. Hoje eu penso 10 vezes em fazer algo. Revejo sempre as minhas condutas, estou sempre revendo certas situações, mesmo que sejam tamanhos difíceis, eu revejo, paro, respiro, reflito, para que eu não possa cometer erros. Porque eu também sou humano, eu também erro, mas eu tento errar menos possível. Porque a minha função é de orientador. A minha função é para melhorar a vida das pessoas e não prejudicar. Tá certo, meus irmãos? Preste atenção. Isso que estão fazendo é loucura, é marmotagem, é picaretagem. Não caiam nessa. Não se inicie ninguém em entidade. Não se inicie ninguém para caboclo, para povo de rua, para cigano, para preto velho. O que a gente faz é culto. O que a gente faz é uma adoração, é uma homenagem e não uma iniciação. Tá certo? Meus irmãos e minhas irmãs, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. O intuito desse vídeo é para ser uma reflexão, para ser um vídeo esclarecedor e que pessoas não possam enganar vocês. Se vocês desejam uma consulta conosco, nos procure no WhatsApp. Vou ter o imenso prazer de abrir um jogo para vocês, de olhar o oráculo para vocês e trazer as respostas de Ogum para o Aê da melhor forma possível e orientar vocês da melhor maneira. Tá certo? Desde já, meu Mucuyu, meu Motumbá, meu Colofé, meu Aburu, Aboiê, Aboxaxé, meu Agboató, meu Saravá, meu Aurê. A todos, muito obrigado e axéu!